Fernanda Manhota, analista de internacional, participou nesta cobertura da CNN Brasil ao longo de toda a quinta-feira e agora se junta a nós neste dia seguinte do debate, Fernanda. E queria, enfim, a gente já ouviu muito do que você acompanhou ali em tempo real durante a realização do debate e a repercussão que a imprensa americana trazia ainda logo depois de encerrado os 90 minutos de disputa entre Joe Biden e Donald Trump e retratando toda esta repercussão de preocupação, para não dizer desespero e pânico. As palavras não são minhas, são palavras usadas pela imprensa americana, pelas fontes do Partido Democrata, que falaram com jornalistas como John King, Anderson Cooper e outros na CNN americana. Mas queria te ouvir um pouco do olhar brasileiro para essa disputa. Este posicionamento que Débora Bergamasco traz do governo Lula e este que Jussara Soares traz do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, dentro do esperado, mas como a gente conecta todo este impacto do debate de ontem à noite, Fernanda, com o que pode acontecer aqui no Brasil. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez. Oi, Yuri, Débora, Jussara, é um prazer estar com vocês aqui. Realmente, Yuri, o que acontece nos Estados Unidos dificilmente se restringe às fronteiras norte-americanas, né? A gente tem percebido já nas últimas décadas que existem ondas que reverberam para muito além de Washington. Aliás, em geral, isso costuma acontecer porque, entre outras coisas, a gente está falando de uma espécie de salvo-conduto que aquilo que acontece nos Estados Unidos gera no mundo todo, né? Então, tem um elemento exemplarista, tem uma certa motivação de grupos análogos, né? No caso da direita e daqueles que se identificam com o trumpismo. Isso aconteceu em 16, isso se repetiu em 20, isso vai sendo novamente emulado em 2024. Então, a gente está falando aqui de um fenômeno que não é apenas nacional, que não se circunscreve aos Estados Unidos, é, na verdade, um dilema contemporâneo pelo qual muitos países têm passado, inclusive o Brasil. A gente está falando de uma sociedade profundamente desigual, com dificuldades de acomodação de interesses de diferentes grupos, de uma heterogeneidade enorme, de um sistema político que muitas vezes não consegue atender aos anseios e lidar com os ressentimentos da sua população, de um populismo cada vez maior, de pitadas de nacionalismo, muitas vezes com viés inclusive xenófobo ou religioso. Isso tudo, veja, pode descrever os Estados Unidos, pode descrever vários países europeus, também pode descrever o Brasil. E essas redes, Yuri e Débora, transnacionais que foram sendo criadas entre partidos, lideranças, grupos, etc., no caso, a direita, os conservadores e tudo mais, não é desprezível. Eles se conhecem, eles se comunicam, eles se ajudam e, portanto, é compreensível, né, que a ala progressista brasileira, a esquerda, como é o caso do nosso governo nesse momento, se preocupe com a chegada ao poder de uma liderança como o Trump. O Trump acaba sendo um fator legitimador que pode desencadear uma manifestação semelhante em outros lugares e fortalecer simbolicamente e na prática, via cooperação, como eu estou dizendo, essas forças mundo afora. Então, é bem improvável que a gente, em qualquer parte do planeta, possa ignorar o que está acontecendo nos Estados Unidos de 2024, porque o que começa lá, depois de algumas ondas, bate por aqui, viu, Yuri?